SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques e o prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2025, referente ao ano base do ano passado, termina agora dia 30 deste mês. É crucial cumprir esse prazo para evitar multas e garantir, se for o caso, o recebimento da restituição. Para agilizar esse processo, os contribuintes podem utilizar a declaração pré-preenchida, mas é preciso ter cuidado para evitar que os dados desatualizados sejam fornecidos à Receita. Olá, essa opção de pré-preenchimento da declaração do imposto de renda tem sido uma alternativa para diversos contribuintes que querem agilizar o processo e ficar em dia com a Receita Federal. Esse procedimento utiliza dados enviados por instituições financeiras, empregadores e prestadores de serviços de saúde, por exemplo. Mas é preciso estar atento, porque esse pré-preenchimento precisa ser revisado, essas informações, para não cair na malha fina. Quem vai dar para a gente todas as dicas de como ficar em dia com a Receita Federal, declarar direitinho o imposto de renda, é o Carlos Átila, presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Ceará, a SESCAP. Carlos, obrigado por participar da nossa entrevista. O que é que precisa fazer? Quem precisa declarar, fazer essa declaração do imposto de renda neste ano de 2025? Então, todo contribuinte que teve de renda tributável acima de R$ 33.888, esse número bem simbólico, né, precisa fazer essa declaração do imposto de renda. E a utilização da declaração pré-preenchida precisa ter uma atenção especial, porque você não pode simplesmente pegar todas as informações que o fisco apresentou e considerar elas como verdade. Você precisa verificar quais são as informações que foram apresentadas ali pelo fisco, que vêm da malha fiscal, através das informações que são passadas pelas instituições bancárias, pelos médicos, imobiliárias. Todas as transações elas passam pela malha do fisco e chegam essa informação até a Receita Federal. E, através da pré-preenchida, ela apresenta aquilo como um pressuposto de informações. Com essas informações, você vai juntar a sua documentação, fazer a validação dessas informações, incluir o que precisa ser incluído e excluir o que precisa excluir, para que você, depois da apuração final da Receita Federal, você não caia na malha fiscal e tenha problemas posteriores. Só para quem está nos assistindo entender do que a gente está falando, dessa declaração pré-preenchida, quando você abre lá o aplicativo para fazer a declaração, quando você vê, já tem várias informações contidas lá. É isso? Exatamente. Essas informações é chamada pré-preenchida por causa disso, né? São informações que o fisco traz previamente ali para a gente, já estarão preenchidas cada uma nos seus lugares, seja para quem for fazer via aplicativo, pelo MI, o meu imposto de renda, ou através do programa tradicional, antigo, que era feito ali, ele continua existindo esse programa, você pode baixar essas informações, então virão essas informações ali já trazidas pelo fisco para que você possa fazer sua declaração. Nós já estamos em maio, o prazo final para a declaração termina no dia 30, né, às 23 horas e 59 minutos do dia 30 deste mês. A expectativa aí da Receita é de mais de 46 milhões e 200 mil contribuintes fazendo essa declaração. A gente sabe que muitos brasileiros deixam para a última hora, isso não é o recomendado, né? Exatamente. E assim, principalmente se você vai precisar da ajuda de um profissional de contabilidade para fazer sua declaração. Muita gente falha em querer fazer sozinho essa declaração e acaba não considerando informações importantes. Às vezes tem uma empresa que precisa declarar algumas informações, tem um dependente que vai incluir ou não. Então, cada informação ela é muito preciosa e ela vai impactar naquilo que é mais importante para o brasileiro, que é o bolso. Você pode deixar de recuperar impostos que poderiam recuperar ou pagar a mais do que deveria por deixar para a última hora. Pois é, e quem não declarar é passível de multa, né, e várias restrições. Explica para a gente. Exatamente. Se você não declarar, já tem uma multa de R$ 165 imediata, que ela pode ser aumentada conforme o valor do imposto a pagar. E além de cair na malha fina e ter que, posteriormente, ser multado, é uma multa maior por omissão de declaração. E é interessante dizer, porque muita gente fica até com medo assim na hora dessa declaração do imposto de renda, mas muitas vezes você paga o imposto, mas também pode receber, né, a restituição. Em que casos isso pode acontecer?
Acontecem muitas pessoas que elas têm, no decorrer do ano, houve ali uma rescisão ou um rendimento maior do que o normal e depois ficou sem renda, por exemplo. Então, aquela renda, aquele desconto do imposto de renda foi muito grande, porque naquele mês específico teve uma renda maior. Mas quando você faz a prestação de contas anual e o cálculo anual do imposto, verifica-se que tem algumas valores a receber de volta. Também despesas que não são consideradas no dia a dia. Você é funcionário, assalariado, mas não está sendo considerado lá o plano de saúde que você paga, a escola, a faculdade que você paga. Quando você declara essas informações que são dedutíveis, elas diminuem o valor da receita que vai ser tributada, faz com que o valor que você já pagou antes, a partir de agora, ele possa ser devolvido pelo fisco para você, o que pode ser uma boa notícia. Só para a gente finalizar, como é que faz para declarar? Tem que entrar lá no site da Receita. Você pode entrar através do GovBR ou com certificação digital no site da Receita Federal, procura lá no ECAC, tem informação Meu Imposto de Renda, você vai lá na própria página da Receita Federal, até cuidado quando você for entrar na página da Receita Federal para não entrar em sites errados de golpe, porque tem nessa época muitos sites de golpistas, cuidado, entre nos sites oficiais do governo, tenha muita atenção com isso, ou baixa o programa próprio para fazer essa declaração. São os canais corretos para você poder fazer sua declaração. Muito obrigado, viu, Carlos Átila? A gente agradece aqui a participação do Carlos Átila, ele que é presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis aqui do Ceará, que deu todas essas dicas, essas explicações sobre a declaração do Imposto de Renda 2025, ano base 2024, que tem um prazo final para fazer essa declaração, para você estar em dia com a Receita Federal, dia 30 de maio, às 23h59. Agora a gente volta ao estúdio. Agora o intervalo, a gente volta já. Falando em saúde, o último dia 7 de maio agora foi o Dia Mundial de Luta contra a Endometriose. Sobre esse tema eu converso agora com o doutor especialista em medicina reprodutiva e ginecologista também, o doutor Daniel Diógenes. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, doutor Daniel. Obrigado, Elaine, eu que agradeço. Obrigada. Doutor Daniel, falando sobre o dia, foi agora dia 7, né? Mas também falando que é um tema que é independente de dia, né? É um tema que é importante para a saúde da mulher, para ela se entender e, sobretudo, também se conhecer um pouco mais, né? E falar abertamente sobre isso com a população. Como é que tem sido atualmente a questão de diagnósticos e de tratamento também? Bom, hoje nós temos cada vez mais acesso às informações, né? Ali pela internet, e as pacientes também têm cada vez mais acesso ao sistema de saúde, seja público ou privado. Então, a gente vem evoluindo muito nos últimos tempos para que a gente consiga ter uma prevenção maior, um diagnóstico precoce, realização de exames no momento adequado. Então, eu acho que a gente evolui muito. Precisa evoluir muito ainda, né? Existe ainda um preconceito ou uma busca por médico só quando você tem um problema, quando tem uma dor, quando tem um desconforto. Mas eu acho que a gente evolui muito. E a gente está cada vez mais ali com a conscientização das mulheres, para que elas precisam, que sabem que precisam normalmente ir ao médico, realizar seus exames, quando tem suas dores, suas queixas, seus problemas, estão procurando buscar soluções. Doutor, eu lembro bem que há um pouco tempo atrás, digamos assim, né, quando a mulher entrava no período menstrual, a gente dizia assim, eu estou sentindo dor, mas isso é normal. É normal mesmo sentir dor, sentir cólica, ter aquele dia perdido de trabalho, o dia que você poderia aproveitar com a sua família, mas na verdade você está sentindo dor e é uma dor que, pessoalmente falando, é algo que é insuportável. Isso é normal? Dor não é normal, né? Nós temos que ter essa conscientização. Então, historicamente, vindo ali das nossas avós, bisavós, menstruar era uma doença, né? Se eu tenho dor, fica de cama, faz uma compressa de água morna, mas é normal sentir dor. Dor não é normal. A menstruação, ela pode ter uma cólica leve, algo que não atrapalha o dia a dia. Mas aquela menstruação que atrapalha o dia a dia, que impede que a menina vá ao colégio, que impede que a mulher trabalhe, ela, que é uma dor muitas vezes incapacitante, que impede uma relação sexual, impede o dia a dia normal, isso não é normal. Não pode ser considerado normal. Então, toda vez que a gente tem uma dor pélvica, uma dor menstrual, uma dor no ato sexual, uma dor na região de útero-ovários, essa mulher precisa ter a consciência de que pode ter uma endometriose, pode ter outras doenças, mas pode ter principalmente uma endometriose, e ela precisa de um diagnóstico precoce.
ela precisa da assistência médica, da realização de exames e do tratamento específico para que você tenha o quê? Que evite a progressão da doença, que evite as formas mais graves e os problemas mais graves, por exemplo, relacionados à infertilidade. No caso, para quem tem, né? Você tem uma filha que tem, você teve, a sua filha vai ter também, sua mãe teve antes. Isso é genético? Passa de gerações? A gente não sabe uma causa específica para a endometriose, né? Existem várias teorias ali para a doença, mas é uma doença de tão difícil entendimento que você não conhece a causa, não sabe especificamente qual é a causa, provavelmente tem várias causas e causas diferentes para mulheres diferentes, e é uma doença que não tem cura. Então a gente não sabe a causa especificamente e não sabe como é que cura, porque ela tem um acompanhamento, um tratamento de manutenção, mas você não fica livre da endometriose. E existe o cunho genético, sim. Então existe a chance maior de você ter endometriose, se a sua avó teve endometriose, se a sua mãe teve endometriose, se a sua irmã tem endometriose. Então, sem dúvida alguma, a questão familiar, o histórico familiar é importante para que você fique atenta e busque, né, um diagnóstico, busque um médico quando a família tem todo esse histórico. Doutor, e com relação às medicações, né, a automedicação, a gente vê um apelo muito grande na publicidade também, né, campanhas, às vezes até os remédios, né, para cólicas menstruais, você acha que não, estou sentindo dor, vou, ao invés de ir no médico, né, no especialista ver o que está acontecendo, vou na farmácia, compro o remédio, tomo porque de imediato já passa aquela dor. E por aí vai seguindo durante os meses achando que é normal. Qual o risco dessa automedicação? Qual o risco dessa pessoa não ir, né, de fato, procurar o tratamento, saber por que é que está doendo, né, apenas achar que é comum? O primeiro risco é assim, na hora você resolve a dor, mas mês após mês você vai continuar com a dor. E aí essa doença progride. Então, se você consegue o diagnóstico precoce da endometriose, você consegue evitar as formas mais graves da doença. Quando a doença atinge o intestino, quando ela atinge a bexiga, quando ela atinge os ovários e, né, acaba diminuindo muito rapidamente a reserva de óvulos. Não é a progressão da doença. E a gente escuta muito também aqueles tratamentos mais caseiros, usou uma garrafada, usou chá disso, chá daquilo. Nada disso controla a endometriose, né? É uma doença inflamatória, uma doença que provoca muito desconforto e que tem tratamentos específicos, sejam os tratamentos clínicos com as progesteronas, os anticoncepcionais, sejam os tratamentos cirúrgicos, sejam os tratamentos para a infertilidade. Mas o maior objetivo é evitar a progressão da doença e as formas graves. E no caso, é todo ano fazer a prevenção, né? A gente já bate isso na tecla, né? O ano vira, a gente faz o check-up completo, né? Faz a prevenção que é necessária. Quem está assistindo aí, a gente sempre lembrar, nunca é demais, né? A gente marcar a consulta e fazer os exames para ver se está tudo certo, tudo direitinho, né? No ano seguinte que já chega. Já estamos em maio, né? E aí lembre isso daí também, o dia 7, que aconteceu agora há pouco. Doutor, e esses exames, né? A consulta, quem está assistindo nessa nossa conversa e sente dores, enfim, o que ela deve fazer, né, essa mulher? Ela marca a consulta dela, quais são os exames que são necessários? A porta de entrada da mulher na saúde é o ginecologista. O ginecologista é o médico da mulher, é o médico amigo da mulher, então ela tem que ter um ginecologista que ela confia, que acompanha ela de preferência desde quando ela entrou na puberdade. Então ela precisa realizar os exames de rotina para especificamente o diagnóstico de endometriose, um ultrassom simples, ele já pode nos dar uma visão, e existe um ultrassom específico para endometriose, que é o chamado mapeamento de endometriose. Então, tem que ir ao médico, né, uma vez ao ano, se está tudo bem, pelo menos uma vez a cada 2 anos. Então, a ida ao médico é a prevenção, previne endometriose, previne os cânceres ginecológicos, câncer de colo de útero, câncer de mama, câncer de ovário. Então, a mulher precisa ter o seu ginecologista e frequentar o ginecologista ali, né, pelo menos ali a recomendação uma vez a cada ano, a cada 2 anos. Então, sem dúvida nenhuma, ela tem que ter essa porta de entrada na saúde. Doutor, o senhor falou a respeito da fertilidade, né? Até que ponto a endometriose atinge a fertilidade feminina, né? Aquele sonho da mulher de ser mãe? 30% a 40% das mulheres que têm alguma dificuldade de engravidar, que estão ali na idade fértil, têm endometriose, seja de maior ou menor grau. Então, isso é uma prevalência muito grande. Então, hoje, a endometriose ela faz parte do dia a dia daquela mulher que tem infertilidade ou que tem uma dificuldade de engravidar. Então, sem dúvida nenhuma, causa um impacto muito grande, né? Tirando a questão da idade da mulher avançada, que essa é a principal causa de infertilidade no mundo hoje, as mulheres estão tentando engravidar muito tardiamente, a endometriose é a segunda principal causa de infertilidade. Então, é uma doença que está no nosso dia a dia, que faz parte daquela mulher que tem dificuldade para engravidar
E aí, mais uma vez, a importância de valorização da dor, porque essa endometriose não surgiu quando ela teve dificuldade para engravidar, ou quando ela está tendo dificuldade para engravidar, ela surgiu anos antes, ela surgiu lá atrás, na adolescência, no início da puberdade. E aí, muitas vezes, você só descobre quando você tenta engravidar e não consegue, e aí a doença já avançou muito, já entrou, por exemplo, na região ovariana, já começou a destruir a reserva de óvulos, e aí você começa a ter uma baixa reserva de óvulos, alterações anatômicas, e em alguns casos isso torna a busca por uma gravidez algo muito difícil. Pois é, a gente fica o alerta, né? Sempre bom você se consultar com seu médico ginecologista de confiança, né? Fazer quanto mais cedo possível, para a gente ter qualidade de vida, né? É tão ruim a gente perder um dia de trabalho, um dia de lazer, né? Às vezes dias, né? Com relação a essa doença que a gente pode tratar, né? De forma mais plena. Muito obrigada, doutor, mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada. E agora o intervalo. A gente volta já já. Não sai daí não. E o acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame, é uma das principais causas de morte e incapacidade no Brasil e no mundo. As causas mais comuns do AVC estão ligadas a fatores de risco, como hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto, tabagismo, sedentarismo, a obesidade e o consumo excessivo de álcool. Por isso, a maioria dos casos poderia ser evitado com hábitos mais saudáveis. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 100 mil brasileiros morrem anualmente em decorrência de um acidente vascular cerebral. Estima-se que 400 mil pessoas por ano sofram um AVC no país e muitas delas ficam com sequelas que atingem o bem-estar e a qualidade de vida delas. Para falar mais sobre o assunto, sobre as consequências e como pode ser evitado um AVC, a gente vai conversar agora com o neurocirurgião, Dr. Saulo Teixeira. Doutor, como é que isso pode ser evitado? Quais são os tipos de AVC que existem e existe a possibilidade de evitar, né, esse tipo de problema? Olá, Tiago, tudo bem? Existem dois tipos básicos de AVC, são chamados AVC isquêmico, que é aquele no qual falta sangue em uma determinada região do cérebro, e o AVC chamado hemorrágico, que é aquele onde uma fragilidade em um vaso sanguíneo pode levar a um sangramento. Esses sangramentos eles irritam o cérebro, ocupam espaço dentro da cabeça e acabam tendo uma mortalidade até maior do que os AVCs isquêmicos. Os AVCs isquêmicos eles estão associados a uma série de outros problemas de saúde, entre eles a hipertensão, diabetes mellitus, o hábito de fumar, o sedentarismo. Todas essas são condições que aumentam o risco relativo de uma pessoa ter um AVC ao longo da vida. De modo que controlar essas condições é também reduzir o risco de um evento desse tipo ao longo da vida da pessoa. E no caso do hemorrágico também tem esse tipo de procedimento, enfim, de uma qualidade de vida, né, que possa evitar esse tipo de AVC? Né? No caso do AVC hemorrágico, tem 3 determinantes, Tiago, que são mais importantes do que no AVC isquêmico. Um deles é o fato de existir ou não uma malformação no cérebro, quer dizer, uma malformação de um dos vasos sanguíneos, cuja forma mais frequente são os aneurismas cerebrais. Isso é determinante para ocorrer um evento desse tipo. Também o envelhecimento do cérebro, existe uma condição chamada de microangiopatia amiloide, que é a causa mais comum de AVC hemorrágico no paciente idoso, aquele acima de 70, 75 anos. E por último, mas não menos importante, a hipertensão arterial, ou seja, a pressão arterial aumentada. Como eu falei, os AVCs hemorrágicos eles ocorrem quando uma fragilidade em um vaso, seja no caso de um aneurisma, no caso da microangiopatia amiloide, essa pressão, por exemplo, pressão arterial sobe e aí o vaso não suporta aquela pressão sobre sua parede, vindo a sangrar e provocando um hematoma no cérebro. E tem sintomas assim que podem ser identificados, né, para as pessoas saberem que podem ter um AVC? Né? No caso dos AVCs, o que chama a atenção é que os sintomas são súbitos, ou seja, a perda de força, a alteração de linguagem, ou a sonolência, a tontura, elas ocorrem de uma forma súbita. Portanto, fica a mensagem que sempre que houver uma alteração clínica, neurológica na pessoa que ocorra de forma súbita, isso deve
trazer à tona o tema AVC. Mas no dia a dia, várias situações podem fazer a gente imaginar que uma situação dessa pode estar ocorrendo. Eu falei dessas mais comuns, né? Perda de força em um dos lados do corpo, uma perda de visão súbita, uma tontura súbita sem explicação. Isso pode estar relacionado a um AVC, mas também alguns episódios de desorientação, por exemplo, onde a pessoa perde a capacidade de se comunicar de uma forma adequada. Às vezes é um tipo de AVC bem específico na área da linguagem. No caso dos AVCs hemorrágicos, e aí eu chamo a atenção para um dos tipos deles, chamado de hemorragia subaracnoide, que é aquele mais comum, relacionado aos aneurismas. Existe uma dor de cabeça muito forte e muito característica dessas lesões. Então, tudo aquilo que for súbito, que fugir muito da normalidade neurológica do paciente, deve levar o paciente, sua família, seu cuidador, a buscarem atendimento para um diagnóstico mais adequado. Pois é, o atendimento, assim, no caso de um AVC, é fundamental a questão do tempo, né, para um atendimento de urgência, doutor. Especificamente no caso do AVC isquêmico, o tempo curto da hora que os sintomas surgem até a hora que o paciente é atendido no hospital muda completamente o tipo de tratamento que vai ser empregado. Hoje em dia, as chamadas terapias de reperfusão, ou seja, aqueles tratamentos que tentam trazer de volta o fluxo de sangue para aquela região que deixou de receber o sangue de uma forma adequada, eles têm um papel fundamental para reduzir mortalidade e para reduzir déficit neurológico, ou seja, aquela dificuldade de força, dificuldade de falar que o paciente tem pós-AVC. E aqui a gente tem muito orgulho de dizer que tanto o HGF é uma referência nacional, inclusive além fronteiras, no tratamento dos AVCs, particularmente dos AVCs isquêmicos, mas também no interior do Ceará, hoje em dia a gente tem unidades de AVC, que são unidades fechadas, especializadas nesse tipo de terapia de reperfusão, em Quixeramobim, em Juazeiro do Norte e em Sobral, fazendo com que uma boa parte dos pacientes esteja a um tempo hábil de ser atendido e de ter essa terapia instituída. Doutor, e a gente falou aqui, inclusive no início da nossa entrevista, sobre as sequelas, né? Quais são as sequelas, as principais sequelas após um AVC? O mais comum é que a sequela tem uma relação direta com o local do cérebro que deixou de receber sangue no caso do AVC isquêmico ou que recebeu o sangramento no caso do AVC hemorrágico. Uma curiosidade é que os sintomas relacionados a um AVC, na maioria das vezes, eles são contralaterais ao lado da lesão. Ou seja, lesões à direita provocam uma dificuldade de movimento ou de sensibilidade à esquerda e vice-versa. E no caso da linguagem, cuja localização no cérebro está mais localizada à esquerda, particularmente na região frontal esquerda e na região temporal esquerda, os AVCs à esquerda eles tendem a ter uma clínica mais exuberante por conta desse acometimento da linguagem. Doutor, além do acompanhamento periódico médico, o que é que se pode fazer para evitar esse AVC? Controle daquelas condições que a gente falou, então hipertensão, diabetes, evitar o hábito de fumar, fazer uma atividade física adequada e, claro, sempre que surgir um sinal de alarme, procurar atendimento, primeiro com o médico generalista e sempre que possível com um especialista, seja o neurologista clínico, aquele que vai tratar com as medicações várias dessas condições e, em alguns casos, com o neurocirurgião, que é o nosso caso, para investigar também outras patologias, como os próprios aneurismas que eu falei, mas também tumores cerebrais, hidrocefalia e uma série de outras coisas. Os exames, né, periódicos, está em dia com os exames periódicos? Mas sempre tem que lembrar que mais importante do que os exames, né, que são complementares, é conversar com o médico, expor suas queixas, ser bem examinado. Isso tudo, às vezes, faz mais diferença do que a ressonância mais sofisticada. Com certeza. Muito obrigado, doutor Saulo. A gente agradece aqui a participação do doutor Saulo Teixeira, neurocirurgião, que deu todas as dicas, falou sobre tudo relacionado ao acidente vascular cerebral, que, como a gente viu, muitos casos aqui no Brasil, inclusive de mortes, cerca de 100 mortes por ano, de acordo com o Ministério da Saúde, 400 mil casos, né, de pessoas são acometidas com AVC por ano aqui no país. Portanto, fica aí o alerta para seguir todas essas dicas que o doutor Saulo deixou para a gente. Agora a gente volta ao estúdio. O Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.